Hold up. E aí, grupo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. Hoje, o que eu venho falar aqui, pessoal? Como vocês já devem ter visto aí no título, né? Algumas atitudes, não vou conseguir numerar agora, porque eu posso ser que venha coisas aleatórias aí na minha mente. Então, algumas atitudes, ações, hábitos que eu tomei no ano de 2022, né? Que eu obtive no ano de 2022 e que eu quero levar para o ano de 2023. Bom, o primeiro hábito que eu obtive no ano de 2022, que era algo que eu buscava desde o ano de 2021 ali, fui colocando pouco a pouco no meu cotidiano, porque hábitos a gente sabe que não tem como a gente conseguir alcançar do dia pra noite, então a gente tem que tentar todos os dias de uma forma assim contínua, mesmo que a gente fale em algum momento, a gente precisa continuar investindo neste hábito, nessa coisa que a gente quer colocar como objetivo algo na nossa vida. E o primeiro deles foi acordar cedo. Pra mim, acordar cedo era algo muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa e muito procrastinadora, então eu era o tipo de pessoa que dormia tarde e custava muito pra acordar cedo. Eu acordava cedo obrigatoriamente para ir trabalhar, mas era aquele acordar assim, eu abria os olhos, me arrumava, saía e eu ia acordar mesmo lá para as 10, 11 horas da manhã. Então, assim, não estava me fazendo bem, eu não estava rendendo, eu não tinha resultados bons durante o meu dia, então eu percebi que isso não estava me fazendo bem. E eu já tinha lido algum livro que falava sobre as qualidades, os pontos positivos de acordar cedo. E aí comecei isso em 2021 e a partir do ano de 2022 eu coloquei isso fielmente assim no meu cotidiano e graças a Deus eu consegui colocar isso como um hábito e eu tenho acordado assim, se eu não acordo às 6 para ir para academia, eu consigo acordar pelo menos 1 hora, 30 minutos antes do meu horário de trabalho, porque atualmente eu trabalho em home office, então fica muito mais fácil, né? E esse foi o meu primeiro hábito que eu quero continuar levando para 2023. Quero continuar levando para o ano de 2023 e para os diversos anos aí da minha vida, para decorrer da minha vida, porque eu conseguir obter muitos resultados, eu estou conseguindo colher frutos bons desse hábito, então é algo que eu quero que permaneça no meu cotidiano e na minha vida. O segundo hábito que eu obtive do ano de 2022, que foi algo que eu não tinha muito conhecimento quando eu comecei, continuo não tendo, mas eu tinha colocado como meta para 2022 estudar sobre essa área e fazer o mínimo por ela, né? Que seria investir dinheiro, né? Investir em algumas coisas e o lugar mais seguro que eu encontrei foi no Tesouro Direto, mas por falta de conhecimento mesmo, assim, como eu não tenho tanto conhecimento nessa área, eu comecei a investir o mínimo possível dentro do Tesouro Direto para conseguir colocar como hábito no meu cotidiano e graças a Deus também consegui colocar esse hábito e eu quero levar ele para 2023 e os meus próximos anos também pelo resto da minha vida, porque eu vou ficar milionária investindo, querido, e investidora, tá bom? Me respeita. O terceiro hábito que eu coloquei como algo bom que eu quero levar para o ano de 2023 é algo que eu venho tentado obter também no meu cotidiano. Tudo aqui é tentado, tudo eu tentei, gente. Eu dei um teste e 2022 foi o ano que deu certo todos os testes que eu coloquei aí, entendeu? Foi fazer exercícios. Por que foi um teste? Comecei a fazer exercícios efetivamente no ano de 2021, porém eu fazia de um jeito meio preguiçoso, assim, eu não me dedicava 100%, mas foi importante eu ter começado ali em 2021 fazendo de qualquer jeito, porque o meu corpo se acostumou com isso e a partir dele ter se acostumado eu pude me dedicar melhor a isso. Então nesse ano de 2022 eu já comecei desde janeiro ali, aproveitando que eu já estava trabalhando em casa, que eu tinha mais tempo ali, não tinha que pegar transporte público, essas coisas, então ficava mais fácil pra mim e eu tinha mais tempo para poder investir nessa questão da minha saúde, né? Então
eu comecei a fazer bastante exercício físico e inclusive acordo cedo para poder ir fazer meus exercícios e me transformar numa musa fitness. Então 2023 me aguarde que derrubarei Graciane Barbosa e Isa, tá bom? E foi isso, gente. Foi muito bom pra mim iniciar e continuar com essa questão dos exercícios físicos. Hoje eu tenho muito mais interesse em fazer outras atividades além da musculação. Eu comecei em muitas áreas, assim, 2021 a gente ainda estava em pandemia, então não tinha como fazer em lugar nenhum, né? Então eu fazia exercício em casa, vez ou outra ali fazia uma caminhada, fazia uma bicicleta, andava de bicicleta, mas na cidade onde eu moro as coisas são um pouco difíceis, né? O trânsito não é muito compatível para pedestres e ciclistas. Então eu preferi ficar fazendo mais exercício em casa e aí depois, mais pra frente ali, quando as coisas estavam um pouco mais seguras, eu comecei a ir para a academia em 2021 e 2022 foi o ano que eu concretizei este hábito no meu cotidiano e levarei aí para 2023. Já não sei mais qual é o número do hábito que eu tô falando agora, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas outro hábito que eu incluí no meu cotidiano foi a leitura. Gente, que perturbação é incluir leitura no nosso hábito, porque assim, quem não tem o costume de ler desde sempre acha muito penoso a leitura. E eu sou uma pessoa que achava muito penosa a leitura, até eu encontrar algo que de fato eu me identificasse, até eu conseguir encontrar um livro que dialogasse ali comigo, que fizesse sentido pra minha cabeça, foi muito difícil. Ainda mais a gente que tem acesso às redes sociais, que ali a questão da informação é muito rápida e muito fácil. A leitura, ela, pra gente conseguir ter atenção ali na leitura e reter o conteúdo daquilo, é muito mais difícil. Mas eu lutei contra as minhas próprias forças, contra os meus maus hábitos, contra a minha própria preguiça e procrastinação e consegui incluir a leitura no meu hábito, nos meus hábitos, né, de 2022. Tanto que uma das minhas metas era ler, né, um livro por mês. E assim, não consegui ler os 12 meses, mas não porque eu não quis. Aconteceram outras situações, eu tive que voltar a trabalhar presencial e faculdade e eu não estava conseguindo conciliar. Mas assim, a maioria dos livros que eu comprei, que eu consegui baixar em PDF, porque eu gosto de ler livro online também, não tenho problema nenhum com isso, eu consegui ler e foi muito bom pra mim, porque é muito interessante essa questão da gente colocar um objetivo e alcançar esse objetivo. E pra mim, que não era fã de leitura, ter iniciado esse hábito e ter conseguido concluir alguns livros, teve alguns que eu não concluí não, porque tava muito chato, aí eu pulei pra outros, mas os outros eu concluí. Foi muito legal ter conseguido concluir isso também, e eu vou levar para 2023 aqueles livros que eu não consegui ler esse ano, lerei no próximo ano, e nos próximos. Se vocês quiserem me dar indicações de livros também, eu sou super aberta, e se quiser me doar também livros, me dar de presente, eu aceito, vou colocar aqui na minha mini biblioteca, e futuramente lerei, queridos. Um outro hábito muito importante assim pra mim, que é algo que eu já faço há muito tempo com outras coisas, porque eu acredito muito na questão de que nós somos transformados diante daquilo que a gente consome. Então, o tipo de música que a gente consome, o tipo de conteúdo de filme que a gente consome, livro que a gente lê, pessoas que estão ao nosso redor. Existe essa frase, né? Que nós somos a média das 5 pessoas, 3 pessoas que estão ao nosso redor. Então, se as pessoas ao nosso redor nos influenciam, quem dirá as coisas que a gente ouve, lê? E nas redes sociais, eu passei a acompanhar pessoas que de fato transformariam a minha vida ou que agregariam algum tipo de conhecimento para mim. Então, se eu gosto, por exemplo, gostei de fazer exercícios físicos e incluir isso no meu cotidiano, não faz sentido para mim acompanhar uma pessoa que não cuida da saúde física ou mental, assim, por exemplo. Então eu comecei a acompanhar pessoas que falavam sobre a importância do exercício físico, ou pessoas que apresentavam os exercícios, assim, sabe, explicavam as coisas, porque
Quanto mais a gente retém do conhecimento daquilo que a gente quer ter ou que a gente quer ser, mais fácil, mais palpável fica essa realidade. Então, se eu quero me tornar uma mulher bem-sucedida, eu não vou acompanhar pessoas que têm posicionamentos um pouco controversos com a realidade que eu quero ter para minha vida. Então, eu vou consumir, se eu tenho esse poder, porque ao nosso redor nem sempre a gente pode escolher as pessoas que estão próximas da gente, mas nas redes sociais a gente tem esse poder. Então eu escolhi acompanhar pessoas, tanto que eu deixei de seguir muita gente, deixei de seguir muito cantor, muita atriz, muito criador de conteúdo, porque eu já não me identificava mais com essas pessoas e também não fazia mais sentido eu continuar seguindo elas ali. E são aqueles famosos haters, sabe? Os invejosos recalcados. Mas nunca seja invejosa recalcada, não. E nem que todo hater é invejoso recalcado. Às vezes é só uma pessoa triste mesmo. Mas não faria sentido pra mim eu continuar acompanhando essas pessoas, sendo que eu não gostava do conteúdo delas. Então eu filtrei isso e passei a acompanhar pessoas que de fato agregavam algo em mim, que de fato eu gostava do conteúdo, porque faria mais sentido pra mim. Não seria algo tão vazio assim. As redes sociais já deixa a gente mais distante das coisas, né? Então, para mim foi muito importante trazer para perto e ter esse conteúdo de pessoas que de fato mudariam ou acrescentariam algo para mim. Isso sou eu falando, tá? É um critério que eu tenho para acompanhar as pessoas. Isso em todo tipo de conteúdo, de criador de conteúdo, influencer que seja pra moda, humor, pra ideias, tudo. Se a pessoa ela não estava ali compatível com a linha de, não linha de raciocínio, mas com os valores que eu acredito que sejam bons, eu já deixei de acompanhar. E por último, e não menos importante, é um hábito que eu já tenho há muito tempo também, na verdade, mas que agora em 2022 eu fiz um pouco mais efetivamente, foi anotar coisas. Então, se eu tinha algum insight, se eu tinha algum pensamento assim muito bom, eu anotava. Se eu tinha uma ideia importante, eu anotava. Se fosse num bloco de notas, fosse num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo só, fosse em qualquer lugar. Se eu pudesse escrever, eu escrevia pra ter aquele pensamento importante ali registrado. Se eu estava passando por algum momento difícil, alguma situação perturbadora e eu julgava isso ou julgo isso importante, eu anoto, porque é muito legal você fazer essas anotações, essas situações ou de ideias ou de coisas aleatórias que vem na sua cabeça, assim, que parece ser coisa boba, e aí depois você volta nessa anotação e relê aqui, você fala, nossa, se é um pensamento triste, assim, você fala, nossa, mas eu tava triste por uma situação tão não insignificante, mas era uma coisa tão pequena, assim, e tomou tanto uma energia minha desnecessária. E aí a gente vai percebendo como que a gente consegue filtrar o tipo de pensamento, o tipo de ação que a gente consegue ter futuramente se a gente passa por uma situação parecida, assim, sabe? Então, se eu fiquei triste porque, sei lá, alguém falou alguma coisa de mim, eu anotei essa situação, identifiquei ali as emoções que eu tive, algo assim. E aí, futuramente, acontece de outra pessoa falar alguma coisa de mim e eu me senti atacada novamente. E aí eu releio aquele texto, aquela anotação, eu falo, nossa, mas eu passei por isso aqui de novo, e será que realmente algo tem a ver comigo, tem a ver com outra pessoa? E aí a gente pode se acessar, se entender e amadurecer com essas ideias. Se é uma ideia importante, por exemplo, eu que gosto de gravar, sempre tenho ideias aleatórias assim durante o meu dia ou quando eu vou dormir. Então eu anoto isso para no outro dia ou em algum outro momento que eu tiver com mais tempo, eu ali acessar para ver se eu consigo executar essa ideia de fato. Ou se eu tenho uma dúvida sobre X coisas, mas naquele momento que a dúvida me surge, eu não consigo pesquisar aquilo. Eu anoto para futuramente eu conseguir pesquisar ali e sanar aquela dúvida, sabe? Não ficar assim no breu. E é isso, gente. Anotem. Questão de agenda também, eu acho que esse é um hábito que eu obtive em 2022, porque eu sou muito esquecida. E anotar pra mim também me ajudou muito, porque eu lembrava, me ajudava a relembrar de coisas importantes.
E a agenda também, porque como eu gosto de sair, eu saio com pessoas diferentes assim na vida, pessoas meus amigos, tá, pessoal? E aí acontecia às vezes de eu marcar 2, 3 coisas no mesmo dia sem eu lembrar que eu já tinha marcado algo com outra pessoa. E aí isso acabava me arrumando perturbações e conturbações, né, nas minhas amizades. E aí eu parti da ideia de começar a anotar na minha agenda. Tanto que hoje, quando as minhas amigas me chamam pra sair, elas perguntam se eu tenho horário na agenda pra tal dia. E eu acho isso muito legal, porque realmente eu preciso colocar na minha agenda aquele compromisso, porque é importante pra mim estar ali com aquelas pessoas. Então eu dedico meu tempo ou meu dia naquilo. Então eu marco como compromisso, e foi muito bom também pra mim, pra eu não me confundir, né, nas datas com as pessoas, os horários, essas coisas. Então anotem, e anotem seus compromissos nas agendas também, para vocês não esquecerem dos compromissos que vocês têm com as pessoas e com as coisas que vocês amam. E talvez às vezes vocês também nem amem, mas precisem por responsabilidade, porque nós somos adultos, e adultos geralmente fazem coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer e seguir nossa história aí belíssima. Bom, é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aí, comenta aí em algum lugar se vocês tiveram algum costume, algum hábito que vocês obtiveram em 2022, algumas coisas que vocês querem deixar para 2023. E o que vocês acharam aí dos hábitos que eu obtive, se vocês acharam uma bosta ou não. Curte, compartilha com quem você quiser, ou não compartilha, pelo menos curte. E é isso, um beijo e até a próxima.